Ipana gumi machi, another gummy gummy. In my yo gumi to me tilly tutti gumi machi. Oh, and gum yo hila hat. Minda gumi to me. In my yo gummy gummy tilly tilly gumi machi. Oh yeah. Harom so chakara gumi 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 machi. Para que possamos escrever uma dissertação sobre um determinado tema, será muito importante o estudante construir um esquema de raciocínio baseado em 3 elementos que nós, de certa forma, já apontamos aqui no tópico anterior. São eles tema, tese e argumentos. Muito bem, o tema, como nós já podemos ter observado, é o assunto-chave de uma redação. A palavra-chave aqui é assunto-chave. Sem o tema, não há como desenvolver nada na dissertação. Por quê? Porque esse é a razão de existir os argumentos e o ponto de vista. Opa, onde é que está o ponto de vista? Na tese. Ele é o ponto de vista sobre o tema. É o que nós chamaríamos da opinião do escritor sobre um determinado assunto. Mas não é uma opinião qualquer. É uma opinião que se baseia no senso mais científico, ou seja, com argumentos, né? Os argumentos são as justificativas, explicações e exemplos da tese. Isso aqui de modo geral, mas há outros tipos de argumentos. Portanto, a partir do momento que eu posso ter argumentos em cima de um ponto de vista meu sobre um determinado assunto, eu tenho uma estrutura de dissertação. Podemos observar assim que dissertar é analisar um assunto visando a atingir com argumentos um determinado objetivo. Tudo bem? Então, que tal aproveitarmos o nosso texto dissertativo do tópico anterior e discutirmos aqui um pouco sobre esses 3 elementos que nós encontramos. Bom, lá está ele. Interpretar é uma arte que se constrói com treino de paciência. Aqui nós temos o primeiro item, que é o assunto-chave. O assunto-chave, às vezes, se resume em uma palavra só. No caso, no texto acima, seria interpretar, ou seja, o ato de interpretar. Já a tese seria o ponto de vista sobre o assunto. Então, o assunto é interpretar. Onde está o ponto de vista? Basicamente, nas 2 primeiras linhas desse texto. Seria o quê? Interpretar é uma arte que se constrói com treino de paciência. O objetivo desse desempenho é alcançar o que mais interessa, a sensibilidade interpretativa. Esse trecho que está grifado, ele é o ponto de vista que nós discutimos sobre o ato de interpretar. E esses elementos básicos que estão aí nas 3 primeiras linhas se sustentam com 3 tipos de argumentos. São 3 argumentos que fazem com que esse ato de interpretar possa ser realizado. São eles: uma boa leitura, um conhecimento do contexto de mundo em que o texto se insere, assim como o jogo de intenções de quem passa a mensagem. Então, nós temos aí 3 elementos básicos de argumentos que fazem com que o objetivo do tema seja alcançado. Durante uma possível redação em que se construa com mais parágrafos, esses 3 tipos de argumentos serão desenvolvidos. Portanto, nós temos aqui uma estrutura da dissertação, colocado aí logo no primeiro parágrafo, como o tema, tese e argumentos. Veja que nesse parágrafo introdutório você não tem a explicação dos argumentos. Isso cabe ao desenvolvimento de uma dissertação.